Quem aí já se deparou com a situação de possuir vários dados, mas ainda não tem ideia da informação contida neles? Se isso já aconteceu com você, esse vídeo pode te ajudar. Vem comigo, bora produzir? Olá, espero que estejam todos bem. Hoje veremos algumas formas de tratamento e organização de dados que podem contribuir para uma melhor compreensão de um determinado processo. Essa compreensão é fundamental para o controle estatístico de processo, tema de nosso próximo vídeo. Vou começar falando das séries de dados. Os dados, de um modo geral, podem apresentar relações e nuances que muitas vezes passam despercebidos quando analisados em sua forma bruta. Os gráficos, de um modo geral, trazem uma nova perspectiva às informações. Usaremos a série de dados sob uma forma específica para o contexto dessa série de vídeos sobre qualidade. Considere esses dados sobre as temperaturas no estado. A série de dados pode ser construída organizando os dados em sequência no seguinte gráfico. Esses são os eixos e essas são as escalas dos valores que vamos usar. Para cada valor, vamos marcar um ponto correspondente no sistema de coordenadas que criamos. Esse tipo de gráfico é muito comum para analisar dados ao longo do tempo. Outro tipo de gráfico muito útil em estatística é o gráfico de dispersão. Nesse tipo de representação, podemos correlacionar duas grandezas e avaliar como os dados estão distribuídos. Vamos considerar agora outro dado. Vamos incluir na tabela os dados da evapotranspiração nesse mesmo período. Nesse caso, podemos correlacionar essas duas grandezas num mesmo gráfico. Vamos criar nosso sistema de coordenadas para esse caso. Aqui estão a ordenada e a abscissa. Vamos agora inserir os pontos correspondentes aos dados que temos. Percebemos de cara uma relação entre os dados. Percebemos uma tendência de crescimento, ou seja, quanto maior a temperatura, maior a evapotranspiração. Vamos falar agora sobre histograma. O histograma é um gráfico de distribuição de frequências e é também muito utilizado quando lidamos com estatísticas. Nesse tipo de representação, agrupamos os dados em faixas ou intervalos e contamos quantas vezes esses dados aparecem, dando uma boa noção da concentração desses dados em nossa amostra. A primeira coisa que precisamos ter são os dados. Vou aproveitar os dados do exemplo anterior. Considerando as temperaturas ao longo dos meses, o segundo passo é calcular a quantidade de classes. Para saber a quantidade ideal de classes existem muitas formas. Uma das mais conhecidas é a de Stokes, obtida pela seguinte expressão. Vale ressaltar que para amostras pequenas, menores que 30, pode não funcionar da forma ideal. Dados não normalmente distribuídos podem também ser um problema. Nesses casos, o histograma pode não mostrar as tendências dos dados de forma clara. Existem outras formas de definir o número de classes, amplamente abordadas na literatura. Para alguns casos, a experiência e bom senso do analista vai ajudar muito nessa escolha. Outra forma bastante conhecida e simples é extraindo a raiz quadrada do total de dados. Vamos aplicar a expressão de Stokes. Nesse caso, encontramos um valor de 4,58. Arredondando esse valor, definimos 5 classes. Agora precisamos definir os intervalos de cada classe. Vamos fazer isso encontrando a amplitude de cada classe. Para fazer esse cálculo é bem simples. É a amplitude total dividida pelo número de classes consideradas. Fazemos isso subtraindo o maior valor entre os dados e o menor valor. Sendo assim, fazemos 26,6 menos 23,9 e encontramos uma amplitude de 2,7 graus Celsius. De posse da amplitude total, dividimos esse valor pela quantidade de classes. Fazendo isso, encontramos o valor de 0,54. Portanto, esse é o intervalo que devemos estabelecer entre as classes. Agora basta construir os intervalos, lembrando que o primeiro valor do intervalo deve ser fechado e o segundo valor deve ser aberto. Nesse caso temos 23,9 mais 0,54, que é igual a 24,44. Segundo intervalo, partimos do último intervalo do anterior
só que dessa vez ele está no início e tem intervalo fechado, ou seja, ele faz parte dos valores do intervalo. Agora temos 24,44 mais 0,54, que é igual a 24,98, que é agora o segundo valor do intervalo. O terceiro intervalo, o início dele é 24,98 e o fim é 24,98 mais 0,54, que é igual a 25,52. Agora fazemos o quarto intervalo. Ele começa com 25,52 e termina com 25,52 mais 0,54, que é igual a 26,06. O quinto e último intervalo se inicia com 26,06 e termina com 26,06 mais 0,54, que é igual a 26,6. Nesse último caso, consideraremos o intervalo fechado. Construídos os intervalos, vamos agora contabilizar as frequências. No primeiro intervalo, temos quantos valores? 2 valores. No segundo intervalo, temos mais 2. No terceiro, mais 2. No quarto, 2 novamente. E no quinto intervalo, temos 4 valores. Essa é a aparência final do histograma das temperaturas. Esse tipo de gráfico é muito indicado quando há uma quantidade grande de dados e há necessidade de classificação para extrair informações baseadas na frequência em que os dados aparecem. Esse tipo de histograma que fizemos é o de frequências absolutas. Existem também os de frequências relativas e acumuladas. Agora vou te mostrar como fazer os gráficos que fizemos aqui no Excel. Bem, esses são os dados que consideramos no exemplo. As temperaturas e aqui é a evapotranspiração. Com esses dados vamos gerar os gráficos. Primeiro vamos inserir, gerar o gráfico a série. Deixa eu remover aqui esses valores. Vamos lá, adicionar nome da série, temperaturas, valores, os valores das temperaturas da série de dados. Ok, já temos aí o gráfico formado. Deixa eu ajustar aqui. Vemos que o perfil, da curva não poderia ser diferente, é o mesmo. Bem rápido, de gerar esse gráfico. Vamos gerar agora o gráfico de dispersão. Gráfico de dispersão. Deixa eu remover esses dados aqui novamente. Adicionar nome da série, dados clima. X, consideramos lá a evapotranspiração. Y, as temperaturas. Selecionar aqui. Ok. Ficou um pouco diferente, mas por conta da escala. Deixa eu ajustar a escala aqui. Acho que 90 tá bom. 90. Agora sim. E a gente já percebe. Deixa eu ajustar o tamanho. A correlação já. Mesma correlação. É crescente. Maior a evapotranspiração, maior a temperatura. Vamos fazer agora o histograma. O histograma, precisamos calcular as classes, Quantidade de classes. Vamos lá, deixa eu ajustar aqui. Então, no caso é 3,32 vezes log de 12 na base 10 mais 1. A fórmula de Stokes, Deu o mesmo valor. Histograma. Selecionar os dados. Vamos ver. Adicionar histograma da temperatura. Selecionar dados. Temperaturas. Ok. Vamos agora aqui aumentar o número de classes, o número de compartimentos. Vamos estar aqui. São 5 compartimentos. Então, vemos que é o mesmo gráfico, que geramos lá, o mesmo histograma, os mesmos valores. Deixa eu mexer aqui.
Melhor de ver as barras, mas as classes ficou pior. Mesmo formato. Esse aqui ficou melhor. Vamos aí, ó. 2606 ou 26.6 são 4 valores. Eu esqueci de comentar que é interessante somar os valores para saber se bate, né, a frequência. Vamos gerar outro aqui. Vou gerar um agora com uma quantidade maior de dados, tá? Considerar aqui umas idades aleatório entre 18 e 60. Vou gerar aqui 50 valores. Vou arrastar aqui. Pronto. Deixa eu colocar aqui, copiar, né? Copiar aleatório e colar para o número não ficar alterando constantemente. Vamos gerar quantidade de classes. Vamos ver quantidade de classes é igual expressão de Sturges. Vamos lá, 3,322 vezes 910 50 mais 1. Ok. 7 classes. Ok. Arredondando, né? Vamos lá, histograma. Deixa eu selecionar aqui. Vamos ver. Vamos lá. Idades. Dados. Ok, vamos ver como ficou. Vamos mexer aqui, né? Vamos adicionar agora o eixo, colocar 7, né? 7 compartimentos. Vou colocar aqui 7 compartimentos. Enter. O formato do histograma, quantidade maior de dados. Deixa eu ajustar aqui. Agora tem os números, as classes. Deixa eu mexer aqui. O valor quebrado. Deixa eu tirar aqui. 0 casas decimais. Pronto. Aqui a gente pode ter noção. Essa distribuição de idades, esses dados, nós temos que de 47 a 53 anos e de 18 a 24 anos tem uma quantidade maior de dados. E a gente vê como os dados estão distribuídos nessa amostra. Certo? Então tá aí, como faz no Excel, bem prático e rápido. Espero ter sido claro na explicação dessas ferramentas de visualização de dados. Usaremos essas ferramentas para compreender o conteúdo do próximo vídeo, onde falarei sobre controle estatístico de processo. Se gostou do vídeo, deixa teu like, compartilha com os amigos e comenta para ajudar a deixar o conteúdo melhor e incentivar a produção de mais vídeos como esse. Obrigado e até o próximo vídeo.